Sexta semana, quarto dia, o trabalho de limpeza do silêncio. Eu tenho evitado esse quarto dia da sexta semana por muitos meses, porque não sei bem como abordar esse assunto sobre silêncio. Sabe, eu sou barulhenta desde sempre. Não sou do tipo silenciosa. Essa manhã mesmo eu entrei em um debate sobre algumas maneiras pelas quais nós podemos nos abrir para o direcionamento do Espírito Santo só por diversão e na esperança de que alguém surgiria com uma ideia brilhante que eu poderia pegar emprestada. Eu sugeri o silêncio, por exemplo, desligar a TV, parar com ligações ociosas ao telefone, parar com bate-papos insignificantes. Quando mencionei a ideia de desligar o rádio, mesmo rádios cristãs, uma onda de choque se espalhou pela sala. Um homem respondeu: Eu acho que é uma escolha pessoal. Acho que cada pessoa deve decidir. O silêncio não é bom para todo mundo. Quando está tudo muito quieto, minha mente vai para a direção errada. Houve acnos de cabeças concordando por toda a sala. Agora você ficará muito orgulhosa de mim, porque eu não disse a ele o que estou prestes a lhe dizer agora. Olha, eu acabei dando um jeito de ficar em silêncio. Isso é um milagre. A mente dele não foi na direção errada, ela foi na direção certa, mesmo que tenha ido direto para a calha. A mente dele foi direto aonde seu coração queria que fosse. E se ele não encarar os assuntos ocultos do seu coração, sua mente continuará a seguir o caminho errado. E será apenas uma questão de tempo até o corpo dele também vá cercando-se de barulho por todos os lados. Ainda que seja o som de uma música cristã, ele está simplesmente evitando o real problema. Fique em silêncio, ouça o seu coração. Escute o que ele está lhe dizendo sobre quem você realmente é e sobre o que você realmente deseja. Mas veja bem, eu não disse para você seguir o seu coração porque o seu coração muitas vezes levará você a se perder. Eu simplesmente disse: desligue o barulho e escute o que realmente está acontecendo dentro de você. Então, uma vez que você tenha confrontado a realidade, Deus pode limpá-la. Contudo, enquanto você continuar negando que tem um coração sujo, Deus não poderá fazer o trabalho de limpeza. Não tenha medo do silêncio. Não permita que o mundo a ensurdeça para a verdade sobre a real condição do seu coração. Se o silêncio revelar o pecado em seu coração, confesse o que é. Arrepende-se disso. Peça a Deus para limpá-lo disso. O silêncio é o seu aliado no processo de limpeza. Se ele revelar sujeira, está fazendo exatamente o que deveria fazer. Deixe-me dizer novamente. Se o silêncio revelar pecado em seu coração, ele está fazendo exatamente o que deveria fazer. Eu comecei inicialmente pensando sobre isso, após uma conversa com uma amiga chegada, Mariette Hollande. Ela serviu com as freiras cinzas da cruz por 15 anos e disse que o valor do silêncio foi a lição mais importante que aprendeu. Seu marido, o Dr. Jerry Hollande, é um monge agostiniano reformado que viveu no monastério por 30 anos. Eu lhes pedi que compartilhasse comigo suas descobertas sobre o silêncio, e eles me escreveram uma linda carta. Com a permissão deles, quero compartilhar as suas reflexões com você abaixo. O dom e poder do silêncio. Mariette e eu compartilhamos de um tesouro que poucos casais já experimentaram. Nós dois convivemos diariamente com um dom chamado Magnum Silentium, que significa o grande silêncio em latim. Toda noite, entre a conclusão das orações da noite, dos cultos, até depois do café da manhã e da missa da manhã, nós tínhamos o privilégio de horas de silêncio. Nós podíamos passar o tempo sozinhos e em contemplação, tempo para refletir no maior propósito de nossas vidas.
tempo para nos saciarmos em nossos quartos dons humanos, autoconsciência, consciência, imaginação e vontade independente. Todos esses anos que passamos com silêncio nos deram uma força e um direcionamento que nunca teríamos recebido de outra forma. Você não encontra direcionamento viajando, mas ficando parado e ouvindo os sons do silêncio. Os primeiros cristãos não foram para o deserto para escapar das pessoas, mas para aprenderem a servi-las melhor. Infelizmente, eu descobri que as pessoas hoje estão meio desconfiadas do silêncio. Elas acham que é uma carga cansativa ou uma privação. Elas têm medo dele. Elas fazem tudo o que podem para escapar dele. Mariette e eu não temos mais a disciplina de Magno Filentium e sentimos falta disso. No entanto, em muitos momentos nós desligamos o rádio e a TV conscientemente e passamos algum tempo em solidão autoimposta. Nós caminhamos em volta do lago de manhã em silêncio, bebendo dos tons e das cores do céu refletidas na água. Nós genuinamente ouvimos os sons dos patos e da brisa acariciando as árvores, e encontramos força naquele silêncio. Em uma das nossas sessões de treinamento, nós incentivamos as pessoas a encontrarem seu jardim secreto, seu lugar de quietude e consolo, a fim de que escapem para esse lugar e restaurem suas almas regularmente. A maioria dos participantes acha muito difícil fazer isso. Eles conversam escondido, eles acabam dormindo, eles ficam envergonhados por sua necessidade de barulho. Mas aqueles que se doam incansavelmente à quietude que existe no profundo do seu interior ficam maravilhados com a força que isso lhes traz. Você tem enviado o silêncio ou tem cultivado? Jesus buscava ativamente o silêncio. Ele frequentemente se retirava das multidões e encorajava seus discípulos a fazerem o mesmo. Nós também precisamos aprender a nos aquietar. Ele continua a dizer a cada uma de nós: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Marcos 6,31. Você se sente compelida a se cercar de barulho por todos os lados? Você consegue deixar o rádio do carro ou da cozinha desligado? Você consegue desligar a TV por um dia, ou por uma semana, ou por um mês, ou para sempre? Recentemente guardamos nossa TV dentro do armário por um mês, e isso foi o céu na terra. Meu marido implorou para que a colocasse de volta ao lugar original, mas até ele mesmo teve que admitir. A paz em nossa casa era melhorada 1 milhão de vezes pelo silêncio. Você já considerou fazer uma viagem silenciosa ou um momento de recreação silenciosa? Ficar parada na fila em um dos parques da Disney, alimentando nossos filhos com memórias, não é a única maneira de fazer isso. Verdade seja dita, nós e as nossas crianças precisamos de colocar para fora tudo aquilo que já temos estocado. Precisamos jogar o lixo para fora, precisamos processar o que é bom. Não precisamos encher nossa vida com mais coisas, mais atividades, mais roupas, mais e mais. Até mesmo conversas ociosas e briguinhas dentro de casa são formas de acabar com o silêncio. Muitas vezes o barulho é a forma com que encobrimos aquilo com que não queremos lidar. É a nossa forma de evitar as questões profundas, as preocupações do nosso coração, as dores do passado, as demandas do presente e os medos do futuro. Por que não instituir uma hora de silêncio em nossa casa? Mesmo que os filhos já sejam grandes demais para uma soneca da tarde, você ainda pode mandá-los ficarem quietos em seus quartos, lendo, refletindo, descansando por 1 hora todos os dias. Ironicamente, mesmo os nossos momentos de silêncio são barulhentos, isto é, ocupados com atividades, checando cartões de leitura da Bíblia, trabalhando nas listas de pedido de oração, fazendo nossos devocionais. Será que há algum espaço para o silêncio em nossos momentos silenciosos?
Eu sou culpada por fazer isso também. Como escritora desse estudo, senti-me compelida a lhe dar algo para fazer todos os dias. Bem, hoje não. Por hoje, fique apenas em silêncio. Não reflita em nada especificamente. Não faça nenhuma anotação. Não pegue sua lista de pedidos de oração. Apenas se sente e em silêncio ouça o seu coração. Para recapitular, nossa cultura atual nos impele a encher nossa vida com barulho. Nós precisamos aprender a separar um tempo, todo dia, toda semana, para nos esvaziarmos de tudo isso. No silêncio, nós descobrimos onde está o nosso coração. Se o silêncio revela o pecado em nosso coração, ele está fazendo exatamente o que deveria fazer. Confesse seu pecado e peça a Deus que a limpe.